Olá! Agora a gente vai conhecer os 5 princípios que definem o estilo arquitetural REST. O primeiro princípio diz respeito a ser cliente-servidor. O cliente se preocupa basicamente com a experiência do usuário e a apresentação da informação nos mais diversos dispositivos. O servidor se preocupa com performance, autenticação, autorização, escala e a capacidade de fornecer essa informação para o cliente. O servidor é completamente desacoplado do cliente, não compartilham nenhum código no mesmo processo de máquina. E eles podem evoluir em paralelo, e essas mudanças não devem afetar no funcionamento do outro. O outro princípio é a interface uniforme. Essa interface, esse contrato, vai ter a especificação de todos os recursos disponíveis, as URLs do conteúdo que eu estou compartilhando, como eles estão representados, se em JSON, se em XML, se é uma imagem, se é um arquivo. A comunicação precisa ser autodescritiva, então eu tenho headers que definem o que o cliente está requisitando e o que o servidor está devolvendo, definem questões de segurança, formato de mensagem. E eu tenho também, dentro dessa interface, o conceito de permídia, o RateOS, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que é a capacidade de eu entregar o conteúdo de um recurso e já indicar quais são as outras possibilidades que eu tenho para fazer com ele. Outro conceito é que REST não tem estado, ele não armazena sessão e nenhum dado sobre uma requisição passada que já aconteceu. Ao contrário da web, por exemplo, em que você, quando inicia uma conexão com o servidor, ele mantém por um tempo na memória dados de tudo que está acontecendo naquela comunicação. O REST, esses dados, eles precisam estar 100% contidos na comunicação que está sendo feita. Logo, cada requisição que vem do cliente é independente da requisição anterior. E tudo que o cliente envia em cada requisição tem que estar contido nela. Não deve se depender de que o servidor vai buscar a informação que eu tenha passado numa requisição que aconteceu em momentos anteriores. E o cliente, em cada requisição, envia 100% da informação necessária para aquele processamento. Ele não pode contar que o servidor está armazenando algum tipo de sessão ou informação da requisição anterior. Outro princípio do REST é o uso de cache. O fato de ser stateless, ou seja, não armazenar estado, faz com que se consuma um pouco mais de tráfego de rede do que em uma comunicação em que um servidor guarda estado, guarda a sessão do que vem acontecendo entre as requisições. Por conta disso, um outro princípio do REST é o uso massivo de cache. Em cada camada em que acontece uma comunicação, eu posso utilizar cache para as informações que não precisam ser reprocessadas com frequência. Por exemplo, imagina uma consulta de CEP. O CEP, a relação do CEP e endereço não é algo que mude com frequência. Então eu posso colocar uma camada de cache na minha aplicação, no meu gateway, no meu navegador, no meu servidor, para que na segunda, terceira, quarta chamada a um determinado CEP, eu não precise fazer o caminho completo até a fonte de dado para pegar a informação. Eu pego ela naquela camada e já devolvo. No REST, o controle do cache, se aquela informação veio de um cache, se ela está atualizada ou não, ela é feita via headers. Existem alguns headers específicos para controlar o cache. E o quinto conceito é que REST trabalha em camadas. Dessa forma, eu divido em fatias a comunicação e esse princípio diz que uma camada não pode chamar direto a outra. Por exemplo, imagina um sistema em que eu tenho uma camada que é a minha aplicação de cliente, eu tenho uma camada que é o meu API Gateway, outra camada é o meu servidor de aplicação onde estão rodando as APIs, uma outra camada é meu servidor de banco de dados, por exemplo. Partindo do princípio que existem todas essas camadas, uma camada deve chamar a outra subsequente até chegar no dado. Eu não poderia, por exemplo, do cliente fazer um salto direto e acessar a camada de dados, porque isso significa que eu estou passando por cima de N regras que podem estar implementadas nas diferentes camadas. E por existir uma separação lógica de camadas, eu tenho a capacidade de trocar uma camada
ou trocar o funcionamento dela ou até mesmo retirar. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação num celular que o primeiro contato dela é um gateway, antes de chegar, por exemplo, no servidor, eu posso trocar a tecnologia do gateway. Eu posso colocar um outro produto e essas camadas devem continuar funcionando normalmente através da comunicação que é definida e estabelecida entre elas. Então, o fato de eu criar camadas, eu crio pontos para desacoplar as diversas tecnologias que eu possa ter no meu ambiente. Ainda existe um sexto princípio de uso um pouquinho menos comum, que é a capacidade de eu transferir código através do REST. Numa resposta, ao invés de eu apenas retornar os dados do recurso que eu estou expondo, eu posso retornar código JavaScript, por exemplo, para que o cliente execute aquele código após uma resposta.